Olá, meu nome é Carlos Alexandre Felício Brito e minha intenção aqui, nesse vídeo aula para vocês, será como importar o nosso corpus textual, depois de elaborado, construído, codificado e transformado na extensão TXT, para o software Amutag. Então, eu já deixei o software, né, preparado e vou começar a fazer essa apropriação. Ou seja, o primeiro ponto a ser visualizado no momento de Ramutec é seguir aqui no arquivo, clicar no arquivo, abrir um corpus textual. Ou ainda, você pode ir direto no corpo textual e clicar. Eu vou fazer o lado mais, né, o mais tradicional, que é o arquivo, abrir um corpo textual e ele vai buscar no seu computador. Veja, eu já pré-defini aonde eu gostaria que ele ficasse. Então, a análise de conteúdo automatizada eu deixei só para ficar mais didático aqui nesse vídeo, e aqui está o nosso corpus textual TXT. Por que tem essas duas análises? É porque ele já foi feito, já foi rodado, então estou utilizando um exemplo daquilo que já foi utilizado em outro momento. Então, a primeira coisa é, ele vai identificar se é TXT, se fosse outra extensão, você vê que ele não, existem outros arquivos aqui dentro, ele nem codifica. Então, você clica e ele vai fazer a primeira inserção desse documento. O que é necessário ser modificado? Aqui é o corpus, a identificação do corpus, onde que ele está, perfeito? Aqui o nome do corpus, que foi identificado para vocês, e aqui a gente tem que definir os caracteres, porque senão ele não vai conseguir fazer a codificação, a leitura. Então a gente tem que mudar para o F8 All Languages, ou seja, essa é a codificação que ele vai conseguir ler a partir da leitura do R. Só que o idioma desse software é francês, então a gente tem que mudar para o português. Então a gente clica em português e a gente procura deixar como default o padrão, porque ele vai entender os adjetivos, os verbos, ou seja, essa análise lexical, linguística, né? Dessa forma como padrão. O restante é só deixar, você não precisa fazer nenhuma mudança. Ou seja, um marcador de texto, que foi a construção no seu corpus textual das linhas de comando, que são significadas a partir dos asterísticos, você vai usar o dicionário de expressão e criar segmentos de texto, porque o corpus textual, ele vai usar uma análise, lembra, sobre os segmentos de texto. Então, a partir disso, o tamanho de segmento de texto, ele tem um default de 40, não há necessidade de modificar. E você vai dar OK. Ao analisar, ele vai tentar fazer o primeiro teste. Esse primeiro teste, se eu não tiver nenhum problema, ele vai aparecer normalmente sem dar nenhum erro. Aqui pode ser que para você, se você nunca utilizou, vai estar zerado. Como eu já utilizei, então tem algumas análises que eu já fiz anteriormente. Aqui é simplesmente a descrição do que o que é encontrado de forma lexical nesse corpus textual, né? A característica, né? O termo e assim sucessivamente. Aqui ele já informa que há 91 segmentos de texto, é o total. Então, é uma entrevista que foi realizada com os alunos, utilizando-se da tecnologia, né, e principalmente de uma técnica chamada instruções por pares, ou perstruction. Entretanto, é a percepção, ou seja, as crenças sobre essa técnica. As ocorrências, quantas apareceram, o número de formas e o número de APACs. O que são APACs? São aquelas formas que ocorreram apenas uma vez. Ou seja, há 57% de formas, sendo que 17,49% dessas ocorrências. Então, APACs é o primeiro sentido que a gente vê que não vai ter um significado
de ser analisado, devido à influência que tem das relações que vão ser feitas em cada segmento de texto. A primeira análise que a gente vai fazer aqui é ver esse estatística básica, que é chamado lei de Zipf. Então, qual que é a ideia? A primeira definição muito importante é mudar a propriedade-chave. Essa propriedade, ela está, como é um software francês, no advérbio, eles costumam colocar o valor 1. Então, a gente vai modificar apenas este, e apenas uma vez modificado para 2, vai dar OK, e você vai poder fazer essa modificação, porque a gente quer transformar as palavras ativas como formas e propriedades para ser analisado. E você vai dar OK. E aqui ele vai calcular, né, ele vai fazer um cálculo, esse cálculo demora algum tempo, que ele vai chegar aí num desenho de um log. Ou seja, o que, que a gente tem de leitura desse software? Aqui vai ter o número de textos, que são 8, número de ocorrências, ou seja, que apareceram, número de formas e número de APACs, ou seja, quanto que ele está sendo aproveitado. Como é que se lê esse gráfico? Esse gráfico, a gente tem uma ideia no eixo X de quantas palavras foram encontradas ao longo do tempo. E o que acontece? Ao longo do tempo, não, desculpa, no texto. E aqui é a frequência com cada palavra, cada forma foi apresentada. O que, que a gente vê? Aquelas palavras que apareceram somente uma vez, ou seja, que são consideradas como APACs, perfeito? E aqui a gente vai ter aquelas com maior ocorrência, sendo que ela tende a diminuir de forma logarítmica. Então, essa é a primeira observação que a gente vai ver a qualidade do corpus. Então, aquelas palavras onde que a gente vê entre 5, 10 vezes de ocorrência, a gente vai olhar que elas vão ter maior possibilidade, feito aqui, de ter essa frequência, de ser considerada na análise do corpus. Aqui nós temos se aplicar, nós vamos ver todas as formas ativas. Então, essas formas ativas, ela vai me dar a frequência de cada uma delas, e aqui a gente vai dar o tipo. O que é NR? Ele vai colocar como não possível ser identificado no dicionário. Mas é normal, porque é um conjunto, uma palavra que não tem no dicionário popular. É T4, T3, TSH, são indicadores do hormônio da tireoide. Por isso que eles não aparecem. Mas tem o seu peso de análise. Então, cabe ao pesquisador saber se vale a pena mantê-la ou se você vai excluir do seu corpus. Aqui, o hormônio, a paciente, ou seja, são nomes. E aqui ele vai dando a classificação, tá vendo? Clínico, adjetivo, quantas vezes foi aparecendo. E aqui eles vão fazer aqui aqueles que apareceram pelo menos 2 vezes e aqueles que foram aparecer apenas uma vez. Tá vendo? São os APACs. Aqui são formas suplementares, que não entram na análise, né? Artigo, preposição e assim sucessivamente. E aqui lhe dá o conjunto total daquelas formas que apareceram. Então, aqui é o primeiro tipo de análise que a gente deve observar como é que está o seu corpus. No próximo vídeo, a gente vai olhar um pouquinho como é que a gente vai fazer essa análise, o que é chamado pelo método de Reine. Entretanto, seguirá isso no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Façam o exercício de colocar e perceber essas nuances. Muito obrigado.